quais as ferramentas você tem que utilizar para conseguir o tempo que você precisa para viver a vida que você julga ser a vida ideal, seguindo as suas próprias regras, utilizando a internet. Pois bem, um contexto extremamente rápido. Eu sou da área da criatividade, mas eu fui para o mercado financeiro. No mercado financeiro fiquei alguns anos. Queria ter minha empresa, saí de lá, mercado financeiro, abri minha primeira empresa, abri minha segunda empresa, abri minha terceira empresa. Se passaram 15 anos e eu não tinha tempo. Tinha dinheiro, mas não tinha tempo. Tinha uma mentalidade trabalhada, eu tinha uma criatividade aflorada, mas eu não tinha a possibilidade de executar as coisas da forma que eu gostaria que elas fossem executadas, para que eu tivesse a vida que eu gostaria de ter. E quando a gente está nesse momento, a gente começa a buscar saídas que não são dignas, saídas que não têm resultado, para você sentir aquele furor, aquele calor, aquela vida épica que você quer viver, mas você não vive. Então você vai buscar em coisas. Quando você não experiencia, você quer consumir. Quando você experiencia, você quer produzir, você quer criar. Eu estou fazendo aqui agora. Então, primeiro, entenda que o que você está sentindo, tendo a agenda lotada, eu já senti por muito tempo. E eu sei que não é legal. Eu sei como é que é pro ego a gente chegar e falar para nossos amigos, as pessoas que a gente gosta, poxa, minha agenda tá lotada, cara, tá dando certas coisas, eu tô indo muito bem. Mas no nosso dia a dia, eu também sei que não é assim. Eu sei o que é acordar muito cedo, dormir muito tarde, não ver os próprios filhos, mesmo morando com a sua mulher, mãe deles e com eles. Eu sei o que é a gente não conseguir aniversários de pessoas especiais ou até mesmo faltar em eventos porque a gente não consegue ter tempo para isso. Eventos de pessoas que a gente gosta, bater um papo, tomar um café, mas a gente não tem tempo. A gente está trabalhando e a gente assume que a gente é um workaholic e parece que a gente moralmente é superior, mas não, a gente não é superior. E lá no fundo você sabe disso. Então a pergunta que fica é: como eu consigo, mesmo com essa vida louca que eu vivo, buscar na internet o lugar, a forma, a ferramenta para que eu possa de fato conseguir ter essa vida? E eu vou te falar de um jeito muito pragmático, como eu falo em fases e acompanho os meus alunos e mentorados a conseguir exatamente isso. Primeiro de tudo, você tem que continuar pagando as suas contas. Não se iluda que você vai entrar na internet, depois de 6 meses você vai estar ganhando o triplo que você ganha hoje em dia, ou até mesmo você vai estar ganhando o que você já ganha hoje em dia na sua atribuição no mundo analógico e vai largar essa atribuição porque a internet agora vai estar dando todo o dinheiro que você precisa, porque isso não vai acontecer. Combinado? Então, essa é a página 1. Isso não vai acontecer. A internet é um negócio. É como se você abrisse um negócio no mundo analógico. Você precisa de planejamento, estratégia e tempo. Tempo. Você precisa de tempo. As coisas não acontecem na velocidade que a pessoa imagina. Já entendeu isso? Já. É importante? É. Porque dessa forma você vai perseverar. Para você entender como isso é importante, hoje, se você me perguntasse, Gabriel, nos seus programas de acompanhamento, qual é a principal atribuição que você tem? É ajudar a criar conteúdo? É criar o posicionamento? É direcionar como vai produtizar o conhecimento dessas pessoas que você ajuda? É você criar as estratégias que de fato vão gerar a receita que essas pessoas querem na internet? Não. A resposta é não. O que de fato faz a diferença é o acesso a e o braço estendido das dúvidas, dos desafios, principalmente quando aquelas pessoas estão decididas a desistir. E aí isso é muito ruim, porque aquela pessoa perde um destino e talvez milhões de pessoas
perdem a influência positiva que essa pessoa poderia estar fazendo na vida delas, porque ela desistiu, ela fechou a boca e ela parou de servir online. Isso é muito triste. Não seja essa pessoa. Então, você entendeu que você precisa de tempo, você já entendeu que não vai ser fácil e você vai se frustrar. E aí você vai ter que recomeçar. Maravilha. Vamos pegar isso e utilizar isso como algo positivo. Como você faz isso? Entendendo que você cria uma tese fundamentada nos princípios da internet, do marketing, da venda. Você testa na internet, deu certo, coloca energia para tracionar. Não deu certo, parte para a próxima tese. Quando você achar uma tese, algo que dê resultado, o resultado que você quer, você vai continuar testando, mas você vai manter o 80% dos 100% no que está tracionado, no que está validado, no que está dando resultado. E os outros 20% você vai testar. Esse é o primeiro ensinamento que você precisa ter. Segundo ensinamento que você precisa ter. A internet é um local onde quem cria conteúdo vence. Quem copia, morre. Quem copia conteúdos que acha que fazem sentido nunca vai se tornar referência, porque quem copia não é referência, é apenas uma cópia ruim ou boa. Quem é autêntico segue os fundamentos da criação de conteúdo e faz com constância, com certeza, com selo de autoridade, utilizando a escalabilidade da internet e converter aquela pessoa que tem um problema que você resolve pelo valor real que você tem. Porque na internet as pessoas pagam o valor real que você tem. Real. Não pelos diplomas que você tem, mas sim pela sua utilidade. Então você precisa criar conteúdo com constância. Gabriel, que conteúdo é esse com constância? O que eu preciso fazer? Duas coisas. Você precisa criar um conteúdo, longo, denso, aprofundado, que conecta, que aproxima a pessoa para o momento de conversão onde você vai vender a sua solução, e você precisa de um conteúdo superficial, curto, com capilaridade, para poder atrair a audiência qualificada. Qualificada como? A pessoa que está interessada no que você fala. E o que você fala é problemas, dores, interesses e sonhos dessa pessoa. Assim ela vai parar para te ouvir. Como que você economiza tempo fazendo isso? Muito simples. Ou você vai tirar um dia do mês para você poder criar 4 vídeos longos e postar eles semanalmente no YouTube, no Spotify, também a parte de áudio, também tem um vídeo, né? Ou você vai tirar uma vez por semana para poder fazer isso durante 1 hora. Então, ou você tira 4 horas mensais num dia único, ou você vai tirar semanalmente 1 hora para criar esse conteúdo longo. E por que isso é o suficiente? Porque desse conteúdo longo você vai tirar os cortes. E aí vai depender da tua habilidade com edição ou não, ou se você vai pagar alguém para editar. Inclusive, a gente faz isso para você, se você quiser. Comenta aqui, eu quero a edição, que eu entre em contato com você para a gente poder fazer a edição dos seus cortes. Mas você vai levar aí semanalmente talvez 30 minutos e por mês 2 horas. Então você começa a fazer teus cálculos. Gabriel, mas eu trabalho de segunda a sábado, eu só tenho um domingo para poder fazer isso. Bem, você não vai ter só o domingo, você vai ter as madrugadas para fazer e você vai ter o domingo também para você poder gravar e editar. Não tem jeito, não tem pílula mágica. A única coisa que tem é sistema, mas você vai ter que utilizar o seu tempo para poder criar conteúdo. Sem conteúdo, nada feito. Bem, agora que você entendeu que você precisa criar conteúdo e como você deveria fazer isso para conseguir se aproximar de um negócio online, você precisa entender que de conteúdo você não vai viver. As pessoas chegam até mim, sejam clientes, sejam mentorados, sejam pessoas, inclusive, que chegam para análise de perfil digital, que você pode fazer, que é o momento eu e você, uma consultoria gratuita online, que a gente cria um diagnóstico, um plano de ação para o teu momento na internet, o link está aqui embaixo. Pessoas que chegam, inclusive, na análise, achando que vão monetizar o seu conteúdo nas redes sociais. Isso não vai acontecer. Ah, Gabriel, mas muita gente ganha dinheiro no YouTube, ganha dinheiro no TikTok. Tá bom, ganham dinheiro, ok. Só que é um outro game. É o game do entretenimento.
Não é o game da criação de conteúdo para venda de conhecimento. Não é esse game, entendeu? Não é. Quando você está no jogo do entretenimento, são outras regras. E se você quer ser um podpar, um flow da vida, inteligência limitada, tendo podcast com patrocínios e ganhando por visualização e pagando clipadores para fazer os seus cortes, beleza, isso é um outro jogo, não é um jogo que eu ensino, tá bom? É um jogo que eu entendo, é um jogo que eu estou inserido, porque eu tenho um estúdio de podcast físico e tenho um estúdio de podcast virtual. Eu ofereço podcast para o Brasil inteiro. A gente já fez mais de 300 podcasts do zero. Eu sei o que eu estou te falando, tá bom? Mas não é um game que eu ensino aqui para os meus alunos, meus mentorados e a galera que me acompanha nos conteúdos. Aqui, e esse é o terceiro passo que a gente precisa conversar nesse vídeo, você precisa fazer ofertas. Ofertas para um público qualificado, que é um público que está interessado no que você tem para vender. E como você faz isso? A forma mais fácil é você vendendo caro. O jeito mais simples de você conseguir ganhar dinheiro na internet é você vendendo acesso caro. É se valorizando e vendendo um acompanhamento. Não fica com as minhas palavras. Fica com o que eu faço. Eu vendo mentorias e programas de acompanhamento. Eu tenho um desafio gratuito que faz a pessoa vender sua primeira mentoria em 7 dias. Eu não cobro por isso, é gratuito. Está aqui embaixo o link. Participe, inclusive, se você quiser. Eu não vendo. Eu não vendo mais informação. Eu não vendo conteúdo. Eu vendo acesso a mim. E isso é mais caro. E isso é muito mais fácil do que vender um curso de R$97. Você não tem noção como é mais fácil. Por quê? Tudo que a pessoa precisa de informação, eu dou gratuitamente. Se ela quer o meu acompanhamento individual, ela vai pagar por isso. Ela está pagando pelo meu tempo. E o meu tempo na internet vale muito mais do que eu fosse oferecer ele exclusivamente na forma analógica. Essa é a beleza da internet. Eu consigo aproximar a pessoa que tem um problema doloroso com a minha solução eficaz e contínua. E isso tem um preço mais elevado. Então você precisa fazer ofertas. Se eu fosse você, eu faria o que eu faço. Eu faria conteúdo. Atrairia a pessoa qualificada. Esse é o funil mais simples que existe. Por uma análise de perfil, ou uma consultoria gratuita, ou uma sessão estratégica, um momento que você esteja com essa pessoa, e você venderia o seu acompanhamento para ela poder estar resolvendo o problema que ela tem. O que eu estou falando para você nesse vídeo não é o que eu acho, o que eu li no livro, o que eu fiz por clientes só apenas. Eu estou te falando o que eu fiz por clientes, faço por mim e faço por alunos e mentorados. Dá certo, cara. Dá certo. Mas nesse ano você precisa se comprometer em fazer o que dá certo. Você precisa se posicionar, prototizar seu conhecimento, atrair uma audiência qualificada para uma oferta, onde você oferece o seu acompanhamento. E assim você vai ser muito mais valorizado e você vai ter muito mais tempo para viver a sua vida do jeito que você quer, do que se você fosse simplesmente vender cursos e vender e-books e se arrebentar nisso. Porque não é fácil, não, é muito mais difícil. O que é mais fácil? Você vender um programa de acompanhamento de 6 meses que você cobra, por exemplo, 5 mil por mês e você fatura aí com esse cliente, pelo menos só nisso, 30 mil? Ou você conseguir vender 30 mil em e-book de R$ 9,90? Não se iluda. Não se iluda. Você está aqui na internet para criar um negócio e esse negócio vai te liberar tempo, porque ao longo do passar dos meses, dos anos, a sua hora vai ser mais valorizada. Então você vai começar a ganhar mais, precisando de investir menos tempo. Bem, meu nome é Gabriel, espero que você tenha gostado desse vídeo. Convido a continuar aqui no canal, se inscrever, apertar no sininho para todas as notificações de novos vídeos e novos podcasts, para você poder aproveitar, cheguem até você. Aqui eu só falo sobre isso. Como bons profissionais do mundo analógico se tornam referência no mundo digital. Tchau!